Boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Ana Paula Alves Ribeiro e hoje eu tenho o prazer, né, de conduzir, mediar, né, partilhar essa interlocução com Dalton Paula e Genor Salles. A gente começa sempre agradecendo, eu acho importante sempre agradecer. Então a gente começa agradecendo ao grande Senhor dos mercados e dos caminhos, às nossas ancestralidades, Camila Barella, Gabriel Curti, toda a equipe da ARPA, trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui nessa feira, Sertão Negro, na figura do Kaique, todas as pessoas presentes e os trabalhadores das galerias Cerrado, Martins Monteiro. Muito obrigada. Essa conversa, partilha, talvez seja um pouco diferente do que a gente esteja acostumado, né? Então, a gente fez aqui umas combinações e a gente começa a partir de um relato, um testemunho. Porque para nós, pessoas comuns, pessoas negro-indígenas, o que vale são os testemunhos, são os relatos, são as nossas histórias ordinárias que se tornam extraordinárias. Então, a partir daí, tudo começa com um sonho. E a gente quer ouvir você, Dalton, falando do seu sonho com o Sertão Negro, Genor, Jatobá Nascente. Contem os nossos sonhos, contem os sonhos de vocês, por favor. Obrigado, Ana. Eu também queria agradecer a todos e todas pela presença. Queria pedir licença aos meus mais velhos, meus mais novos, pedir a bênção ao dono dessa terra, dizer que é uma alegria muito grande estar falando de arte. A arte, ela foi muito transformadora na minha vida, né? Levando a conhecer pessoas, lugares, né? Minha companheira Ceissa Ferreira fala que eu passei na fila do sonho muitas vezes. Quem não queria o sonho eu fui pegando e as coisas foram se materializando, né? Então esse artista negro que está situado, baseado em Goiânia, no estado de Goiás, no centro do Brasil, que entende como uma missão artística e um papel de artista, né, pelas questões que trabalha, étnico-raciais, questões de memória, ancestralidade, né? E esse artista que foi muito ajudado e se apoiou no ombro de grandes artistas que vieram primeiro, né, como Rosana Paulino, Eustáquio Neves, Air Seracto. E aí Rosana me recebe no ateliê dela, mostra todo o trabalho, os livros, como é que está a pesquisa, como é que está a leitura, como é que está o inglês, e seu caderno de artista. Sujeito, quando você tiver condições, você vai passar isso para frente. Então, um pouco disso que a gente está fazendo, entendendo a educação como um processo muito importante de emancipação, né, dos corpos, de ascensão social, de autonomia. Então, no momento que o país estava numa crise política, né, e crise pandêmica, veio esse sonho de criar uma escola de arte, né? Então, a ideia é que a gente possa pavimentando esse terreno para os que estão vindo, as futuras gerações, dar continuidade através da educação, né? E a arte que é essa ferramenta muito poderosa. Obrigada, Dalton. Boa tarde, gente. Obrigado aí pela presença de todos, todas e todes. Muito feliz pelo convite do Dalton para estar na feira. Feliz com a Maria também, o Martins Monteiro também ter feito o convite, a Camila Borella, ao Gabriel, a Ana Paula por ter aceitado o convite de ser mediadora. Quando falar de sonho, sonho é algo muito, muito forte para mim, assim, porque é algo que foi difícil de enxergar durante um tempo, assim. Confesso que tive muitos sonhos, mas poucos deles foram realizados durante um bom tempo. E mais recentemente isso tem sido realizado muito por conta da arte. Meu sonho era sempre viver de arte. E quando eu chego ao Sertão Negro em 2022, eu estava tendo como minha última possibilidade de uma chance, né? E o Dalton, muito generoso, conheci ele em 2019, né, numa discotecagem que eu fiz em Goiás, no Congresso da ANPAP. De lá, ele fez alguns convites e eu, muito receioso, não aceitei. Em 2022, cheguei no Sertão Negro
E desde então esse sonho pôde ser possível, né? Cada vez mais eu pude acreditar nesse sonho. Eu venho de uma formação no hip hop, e quando eu chego no Sertão Negro eu vejo que o que eu vi nessa construção de hip hop, o Dalton colocava aquilo em prática, né? Você compartilhar os seus saberes, compartilhar resgatar a ancestralidade, resgatar a oralidade, compartilhar todos os saberes com os mais novos, respeitando os mais novos, os mais velhos. E para mim ali foi algo que eu nunca tinha visto até então, e eu falei assim, é aqui que eu tenho que ficar. E ele, muito generoso, começou a partilhar todos esses ensinamentos para mim. E hoje, mais recentemente, a gente está com um projeto do Jatobá. O Jatobá Nascente eu costumo falar que é o filho do Sertão Negro, que é nesse lugar de emancipação financeira de jovens artistas, esse lugar seguro de você poder viver em comunidade, viver em coletivo. Então, o Jatobá Nascente hoje ele é um ateliê coletivo para 6 artistas formados no Sertão Negro e moradia, ou seja, também tem um projeto habitacional. Acho que boa parte que sabe que terra foi algo muito negado nas nossas vidas, né, enquanto pessoas negras, e poder ter terra, poder praticar arte, poder praticar esse lugar de educação em lugar seguro, em lugar de comunidade, e ver isso ramificar e crescer e potencializar, é um sonho sendo realizado realmente. Então, o Jatobá Nascente hoje ele é esse lugar que também segue os princípios e segue esse legado do Sertão Negro, e que a gente pensa também em partilhar isso para os próximos Jatobá, que sejam mais 6, mais 6, mais 6. Quando vê, a gente já ocupou vários lugares. Uma das coisas que eu acho assim mais bonita, né, no trabalho de vocês e na relação que vocês têm estabelecido, assim, dentro do próprio mercado de arte, mas também dentro da própria comunidade, é justamente pensar essa construção coletiva, né, e uma construção coletiva muito baseada no território. Eu falo isso porque, de muitas maneiras, a gente sempre olha, né, para os grandes movimentos artísticos, a gente sempre vai olhar para os centros. E aí eu fico pensando que os centros eles existem em todos os lugares. Aquilo que as pessoas chamam de margem ou que chamam de periferias também são centros. E são grandes centros de saber, são grandes centros de produção, são grandes centros de criação artística. Então, olhar para o território, né? E a gente está falando especificamente de Goiânia, de Goiás, né? Olhar para o território e pensar o que os nossos antepassados, o que os nossos ancestrais, né? Pensando nos quilombos, nos terreiros, né? Nos quintais, nas aldeias, puderam, né? Ensinar para a gente habitar esse território e criar a partir desse território e permanecer nesse território. Então, quando vocês falam do Sertão Negro e falam de Jatobá Nascente, queria também que a gente pensasse aqui coletivamente desse lugar, né? De um trabalho que está sendo construído no coletivo. E aí, se vocês puderem explorar mais como que é esse processo de emancipação, né? Porque a gente fala do sertão e fala do Jatobá, mas, por exemplo, o sertão tem um mundo de coisas. Conta pra gente esse mundo de coisas, Dalton. Bom, o Sertão Negro é essa escola de arte, né, que tem como referência essas comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas de terreiro. E a nossa grande referência no estado de Goiás é o Quilombo dos Calungas, que está situado em 3 municípios do estado de Goiás, no nordeste goiano: Cavalcante, Monte Alegre, Terezinha de Goiás. É uma região que está dentro da Chapada dos Veadeiros, né? Um lugar de difícil acesso, bem recente as estradas. Então, essa estratégia da fuga, né, do quilombo para não ser acessado. E aí acaba daí que eles entraram no lugar que é um paraíso em termos minerais, em termos de cerrado, de bioma, de riqueza, cachoeiras e coisas muito ricas, onde as comunidades sobrevivem. Então precisa de muita estratégia, sagacidade, inteligência para sobreviver há mais de 300 anos, né, dentro desse sistema, né, que a gente conhece.
Então, o sertão negro ele se alimenta dessa fonte, né, do quilombo, assim. E é muito importante a gente compartilhar um pouco dessa leitura e de códigos dentro do sistema das artes, né? Então, que a gente descobre que a gente consegue movimentar algumas peças, fazer dessa pesquisa que é muito profunda e criar produtos disso, né? E aí é algo que a gente vai usando do próprio sistema e desses personagens desse sistema e como é que o mercado pode absorver isso. Então a gente vai transformando, né, esses trabalhos artísticos, toda essa pesquisa, todo esse trabalho em obras, e essas obras entram no mercado, isso retorna com recurso, e esse recurso vai sendo transformado em terra, em tijolo e cimento, né? Então, desde a Rosana, essa importância da pesquisa mesmo, né? Então a gente está fazendo um trabalho de ponta em termos de pensar essa presença do corpo negro na historiografia oficial, nas instituições, nas galerias, e isso vem com muita força, assim, né? É impressionante. Eu gosto muito de falar da Zeferina, né? Que hoje é um trabalho que está na coleção do MASP, participou das Histórias Afro-Atlânticas, e eu sou essa figura meio de um fio condutor, assim, de um instrumento, né? Que é através das minhas mãos, da pesquisa e de outras pessoas, isso se materializa, e a Zeferina participa da exposição e ela chega com muita força, né? Sendo um dos trabalhos usados para a comunicação da exposição, ocupa os relógios, metrô, uma da capa dos catálogos. Então, esses personagens que, quando eles nascem, eles já vão ocupar esse lugar para o qual eles foram feitos. Assim. E aí, de ocupar esse resgate de todo esse legado, né, histórico, dessa conexão com as futuras gerações, de falar dessa importância, né, desse legado do que foi construído, de todo o sangue, suor que foi derramado para conquistar e até hoje está lutando, né, por essas terras, por essa memória, por esse legado. Então, o Sertão Negro é essa escola, né, que se alimenta de todo esse universo e ação artística, né, que não tem muita diferença de uma pincelada que é dada numa tela, de uma das práticas mais tradicionais dentro da arte, como você colocar uma semente no chão, né, como você abrir uma roda de conversa para a gente discutir quais são os próximos planos ou resolver questões, situações da comunidade. Então, vendo tudo como uma grande ação artística, que é como se é feito no quilombo, que é como se é feito no terreiro, assim, né? Então, não tem essa distância da vida, né? Das necessidades da vida, da gente se alimentar, da gente celebrar, de festejar, né? Da gente se cuidar um do outro, né? Uma planta que você vai se alimentar daquela energia que ela proporciona, que fica na porta da casa, para o mal olhado, para livrar de, enfim, de qualquer questões de má energia, de um banho que se toma daquela folha, ou de um extrato que você faz para uma gripe ou para uma infecção. Então, todos esses conhecimentos que fazem parte da nossa vida e que muitas das vezes são abandonados, silenciados, invisibilizados, né? Dessa questão de se matar essa cultura, assim, de questão de relação de poder, de domínio. Então, essa escola que ela reivindica, né, esse lugar. Então, é uma espécie de uma retomada também. Então, por isso, desse território tão importante, né? Uma escola que tem aula de capoeira, e aí a gente com o canto, e a capoeira é esse lugar da ginga, né? Como é que a gente ginga dentro do sistema, como é que a gente se coloca esse corpo que canta, que se movimenta, que isso também é pensamento, e que às vezes incomoda um vizinho, porque é lindo esse tanto de gente falando de arte contemporânea, mas é coisa de preto também, tem umas pessoas que ficam incomodadas, né? Então, se a gente não tem essa garantia desse território, né, se cria situações para aquilo não aconteça.
E isso tem dado mais força, né? Porque a gente tem conseguido mais territórios ainda. A comunidade só tem crescido e foi a promessa que eu fiz, né, do Prêmio Marco Antônio Vilaça, né, que aquele prêmio ia se transformar numa escola e a escola cada vez mais cresce. Então, eu queria agradecer também todas as pessoas aqui, né, os galeristas, os colecionadores, porque todo esse investimento, né, desse trabalho é revertido, né, nesse trabalho, nas pessoas que estão colaborando, assim, que é um trabalho muito bonito, assim, né? É um trabalho que orgulha muito a gente. Eu vou fazer contar uma novidade assim que está me deixando muito feliz. A minha próxima série dentro dos retratos vai ser sobre crianças negras. Então a gente teve aqueles retratos, né, dessa parte, os retratos de corpo inteiro, e agora vão ter retrato de criança. E aí a coisa da infância, a ludicidade, a brincadeira era uma coisa que estava faltando muito no Sertão Negro. E aí dentro dessa série, uma das imagens que vão aparecer é de um coral de crianças negras. E esse coral foi muito difícil de ser feito, porque nos corais de Goiânia existem poucas crianças negras. Então a gente teve que pegar crianças de várias partes da cidade para conseguir formar esse coral. E o maestro que está conduzindo esse coral, ele trabalha 20 anos com música, então o que ele tem conhecimento é a primeira vez que se forma um coral de crianças negras em Goiânia. E aí essas crianças começaram a ensaiar uma música de congada, e elas vão entrando de uma forma tão forte e orgânica no espaço, ocupando esse espaço, que é essa futura geração, que aí o espaço agora vai ter um coral mesmo de crianças negras e uma banda de fanfarra. Então a música para mim foi uma coisa, para mim é uma das artes mais poderosas, assim, que faz com que essa cultura ela se mantenha viva e que seja conservada, né, no decorrer do tempo e chegue em muitos lugares, assim. A gente vê a força de um show, né, como um artista. Então o Sertão Negro está cada vez mais se aproximando dessas outras linguagens artísticas, né? Então, dentro desse lugar assim que a gente vai ocupando também, né, e trazendo essa força das crianças dentro desse território. E é um território que é vivo. Então vai ter território que precisa ouvir tambor, né, precisa do suor, precisa da dança, precisa desse canto, dessa energia, desse axé, né, que faz com que ele mantenha vivo, vibrante, pulsante, assim, né? Então é uma escola muito viva, complexa, né, que cada semana que você for lá vai estar diferente. Então se você semana que vem já está mais diferente ainda do que foi, né? Porque é esse ser, né, que está aí, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Dalton falou de muitas coisas, eu anotei aqui, tô anotando. Mas queria puxar, né? Não quero perder as crianças, eu não quero perder esse lugar da restituição e da reparação, né? Restituição de imagens, restituição das nossas terras, a luta por reparação histórica. Mas você trouxe uma questão que eu acho que é muito bacana da gente pensar, que faz uma ligação com a obra do Genor, que é a questão da música, né? Genor começa pensando a questão do peixe fora d'água, esse corpo na cidade, esse corpo deslocado, esse corpo em trânsito. E aí, Janor, queria que você falasse, né, um pouco da tua obra e como que a música te afeta nesse lugar. Que aí eu acho que a gente vai dançando aqui. Sim, sim. A vida é dançar, né? Então, a minha pesquisa, ela se intitula Peixe Fora d'Água, pensando justamente nesse lugar de você estar andando e não se encaixar nos lugares, enfim, nos lugares onde você vai estar. E eu tenho uma referência muito forte desse lugar de não estar se encaixado, que é no próprio movimento hip hop, que, enfim, eu cresci, sou muito grato, eternamente grato ao movimento hip hop, ao que eu aprendi lá, mas eu também sofri muito dentro desse movimento, porque eu tenho descendência indígena, cabelo liso, e isso era um problema dentro do movimento, e eu nunca entendi o porquê disso, né? Então, isso já é um ponto, né? Mas isso veio se resolver muito depois. Então, esse é um ponto muito chave desse lugar de estar deslocado em vários lugares, né? Sem contar nos espaços institucionais que eu transitei e que tive certas dificuldades de permanecer neles. Um deles foi o meu curso de engenharia que eu fiz e que eu não concluí por diversos fatores, né?
E aí eu tenho uma relação muito forte com a música, colocava vinil para minha avó ouvir, vinil do Luiz Gonzaga, e debaixo de um pé de manga, para ela contar histórias da cidade dela, do Exu, que eu nunca visitei, então era uma forma de eu me conectar com esse lugar do passado, da minha ancestralidade, da minha história, sem estar lá. Então, essas obras, por exemplo, que eu faço, esses fundos que eu tenho, quem já viu, os fundos que tem essas frestas brancas, é uma referência direta a essas histórias que minha avó contava debaixo do pé de manga e que eu ficava deitado olhando para cima e vendo só as frestas do céu. Então é uma referência direta, então a música já vem daí. Então depois mais para frente eu vou ser DJ, pesquiso música, vou estar nesse lugar de fazer festas. Então eu sempre gostei de ver as pessoas felizes a partir da música. E também tem um detalhe muito, muito legal, que pela minha timidez, eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. E uma das maneiras de fazer amizade era gravar CDR com playlists e ia presentear a pessoa, e assim eu me aproximava dela. Então, hoje, a boa parte das pessoas que eu tenho muito afeto vem desse lugar, de presentear elas com música, e até hoje tem essa relação, né? Dalton que o diga, né? Aí, então, a música ela está diretamente ligada para mim nesse lugar de afeto e de conhecer outras histórias sem você estar saindo de casa e tal. Tem o livro também, os livros também são essa referência também de você acessar outros mundos. E a música ela está completamente ligada a esse lugar individual e coletivo, né? Eu penso também que você começa a ser para você estar num coletivo, você tem que começar a ser líder de você mesmo. E a música me ensinou muito isso, o movimento hip hop me ensinou muito isso. As músicas que minha mãe colocava de samba, músicas black, minha mãe vem de movimento de baile blacks, né, dos anos 70. Então eu cresci nesse universo todo. E aí quando eu chego na minha produção, eu chego lá no Sertão Negro, eu vou ter essas orientações com o Dalton. Uma coisa que eu acho muito bonito de falar é que eu já apresentei algumas ideias anteriormente, e sempre era assim, mas isso aqui não encaixa. Por que música? Música não encaixa. E aí quando eu cheguei lá, o Dalton simplesmente falou, bora, vamos, é isso mesmo. E aí foi criando essa relação com a música, que hoje eu não consigo desvincular. Não consigo contar outra história que não seja vindo diretamente de uma música, de um álbum. Eu costumo falar que a minha pesquisa começa sempre com um álbum de música, um álbum de algum artista. O próximo que eu tô começando a pesquisar, falando um pouquinho aqui, da Alcione, um disco da Alcione de 1981, que foi deixado um pouco de lado na carreira dela, e é o primeiro disco dela que ela escolhe o repertório, então eu acho isso muito, muito, muito forte. E o disco chama Vamos à Luta. Então, esse disco é muito representativo, porque era um disco que minha mãe ouvia sábados, quando ela ia arrumar a casa, ela colocava esse disco para ouvir, e eu faço essa referência direta a ela, porque com a vida corrida eu vejo pouco ela, né? Então é uma maneira também dela estar próxima de mim. E falando da música, a música é um pouco isso para mim. Outra coisa também é que quando eu chego lá no Sertão Negro, a minha primeira vez é dentro de uma roda de capoeira, eles cantando músicas de capoeira, o Dalton cantando uma música que eu conheço essa música, eu já ouvi essa música, que é uma referência ao Cordel do Fogo Encantado. E aí tá, então é aqui que eu tenho que estar mesmo. Vai falar do Bom Rolê? Pode. Pode? Pode. Então, eu vou contar aqui como que eu conheci o Dalton. Gente, escutem. Uma ótima história, vai. Eu discotecava, né? Eu tinha um coletivo chamado Tropicals, e aí a gente fazia várias festas, e aí a gente foi convidado para fazer uma discotecagem no evento da ANPAP, dos pesquisadores de artes visuais, e aí a gente entrou dentro de uma van e tava, né, aquela galerona ali, eu falei, cara, isso aqui é tal pessoa, e aí eles querendo mexer nos discos, e eu todo marrento, não vai mexer não. E aí fomos, né? Aí pegamos estrada, foi lá para Goiás e tal, na van, aí fomos discotecar à noite, e eu já conheci o trabalho do Dalton e tal,
já tinha isso na minha mente, assim, pô, é um que eu já era muito fã, assim. Aí a gente tá discotecando à noite, um vento, um frio. E aí tinha um grupinho lá embaixo, que a gente tava num palco, assim, e tinha um grupinho lá embaixo e tinha uma pessoa que dançou a festa inteira de bambolê e o bambolê não caía. E aí eu olhava assim, eu falei assim, eu vou focar naquela pessoa. E tava discotecando e eu focava nessa pessoa. E não caiu. Eu falei assim, rapaz. Aí eu virava pro outro cara que tava comigo, que era o Renan. Eu falei assim, Renan, não cai. Eu falei, não, vai cair. Não, não cai não. E aí tá. A festa acabou e o bambolê não caiu. E aí tinha que voltar muito cedo no outro dia. Era tipo 6 da manhã. E eu lembro que eu tinha ficado na festa, estendeu até as 4 da manhã, era 2 horas assim, de dormir. Aí cheguei lá no carro, aí vou abrir para quem que estava lá dentro, que já estava dentro do carro, né? Quem que era? Era o Dalton. Aí eu, meu Deus, é o Dalton. Eu assim, né, todo tremendo. Eu, caramba, eu vou voltar com o Dalton, não vou perder essa oportunidade não, eu vou ter a viagem inteira conversando com ele. E aí teve uma hora que eu olhei para trás, e aí eu vi o bambolê, eu falei assim, ah, não. Mentira! Que eu sei que é o cara do bambolê, aí ele, sou eu, e começou. Por que não caiu? Eu falei assim, porque eu tenho a ginga. E aí, depois disso, é história, né? Estamos aqui. Ô, Genori, que álbum que guiou essa produção do Peixe Fora d'Água? Esse aí, rapaz, esse aí, por incrível que pareça, esse aí tá ligado diretamente com o Gilberto Gil. Porque a minha primeira parte da pesquisa está ligada diretamente com o Racionais MCs, né? Hip hop, o Racionais sempre foi esse universo muito forte para mim. E mais recentemente, esse disco, o disco Raça Humana. O disco Raça Humana do Gil, de 1984, que é o disco onde eu nasci, e é o disco onde ele troca... Eu sou de 84, e é o disco onde ele troca o violão pela guitarra e ele sofre várias retaliações por conta disso no meio dos companheiros dele. Então eu enxergo isso como ele está sendo deslocado, está sendo deslocado do seu próprio lugar de onde ele estava confortável. E aí eu uso esse disco como referência, e também tem uma música que é o título, né, da turnê dele, que é o Tempo Rei, e essa música é o que guia essa pesquisa, essa parte, junto com uma outra música que não é uma música, mas é um diálogo do Mano Brown, num disco do Kylie J, que chama Kylie J na Batida Volume 3, e a música chama O Tempo é Rei, e aí o Mano Brown fica falando durante 12 minutos em cima de uma música do James Brown, que se chama Public Enemy Number One, inimigo público número 1. Então, vem desse lugar. Vocês estão falando de tempo, e aí eu queria, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né? Pensando o continente africano. Eles têm o relógio, mas nós temos o tempo. O que é pensar, né, nesse contexto? Vocês falaram de coisas assim muito incríveis, né? Desde olhar para a infância e de pensar essa ludicidade, né, de trazer as crianças para perto, crescer com arte, pensar arte. Porque a gente pensar arte, a gente faz arte com o corpo, a gente faz arte com a ginga, a gente faz arte com abraço, né? Então, de pensar um pouco, de trazer essas crianças para um outro espaço-tempo e também de crescer com arte, porque crescer com arte não é só esse lugar das crianças crescerem, é de vocês crescerem juntos com arte. Né? Então, pensando um pouco essa história desse deslocamento do tempo, de estar numa comunidade, de criar um território, de pensar um outro tipo de produção, queria que vocês falassem um pouco sobre como que é a relação com o tempo e com esse processo de criação e como que isso afetou e afeta a sua obra, Dalton, a sua obra, Genor, como que vocês se afetam mutuamente nesse lugar de ser referência, ter referência. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho com a gente a partir desse lugar, por favor. O tempo tem sido uma coisa muito importante para mim, essa reflexão sobre o tempo. Esses territórios, a gente sabe que o tempo é outro, African Times, o tempo mais pausado, o tempo do zigue-zague, o tempo de se perder. Né? É esse tempo circular, né, espiral, que começo, meio, fim, meio que vão se misturando assim.
E eu tenho refletido muito tempo sobre as próprias plantas que ocupam, né, o sertão negro. É esse lugar de você cultivar a terra, prepara a terra, coloca uma semente, essa semente vai germinar, vai crescer, vai virar adulta e vai produzir outras sementes, né, por outros lugares, assim. A gente anda num mundo muito acelerado, assim, numa ansiedade muito grande, né? Então, principalmente a juventude quer tudo para ontem, assim. Então a gente fica aproveitando muito esse tempo de crescimento, desenvolvimento das plantas, dos seres, para pensar sobre o tempo da nossa vida mesmo, assim, né? Como é que a gente tira proveito disso? E às vezes a gente vê uma árvore lá que cresce muito rapidamente, mas ela não conseguiu se enraizar, se fixar. Com o vento ela cai, tomba e se perde, né? Eu tive uma experiência com o tempo muito interessante, assim, na própria fazer das pinturas, que em 2020, né, eu vou para Nova York, para minha primeira individual em Nova York, na incumbência de fazer retratos, que foram 24 retratos. Então, eu demorei 80 dias no meio daquela coisa de pandemia toda, Nova York epicentro, uma experiência intensa. Então, fiz 80 retratos, né, nessa situação de isolamento, sozinho e tal. E depois retorno para o Brasil, a pandemia continua, crise política, as coisas do sertão negro sendo construídas, e aí fico 1 ano e meio para fazer 15 retratos. E aí todo esse entorno, né, influencia muito, né, dessa conjuntura do que está se acontecendo. E aí a pintura ela passou cada vez a ser mais ritual, com muito mais camadas, assim. E aí pensar esse tempo que você vai assentando a poeira, que vai dialogando ali com o trabalho, e aí ele vai te dando respostas para ver qual que é o caminho que ele quer sendo conduzido. Então, um cabelo que foi sendo feito com técnica de achúria, fio a fio, né, como se você estivesse fazendo um ebó, como se você estivesse fazendo um ritual, numa espécie de encantamento e de magia, né, sobre aquele trabalho, aquela pintura. Então, eu gosto sempre de dizer que o tempo é o senhor das respostas, né? Tem muita coisa que a gente, né? E tempo é orixá, né? Iroko, o tempo, né? E, então é algo muito importante assim para a gente se conectar, né? E para a gente tomar as nossas decisões, assim. E eu acho que é um pouco isso. Genô? Eu acho que eu posso falar um pouco do tempo a partir da minha residência no sertão também, porque quando eu cheguei lá, o tempo foi outro, né? Então eu vinha de um ritmo mais acelerado e lá eu tive que dar uma desacelerada para seguir esse processo de residência passo a passo. Lembro que eu fazia 10 desenhos no papel pardo e eu achei que os 10 desenhos já estava pulando para o próximo passo, eu dava mais 10 desses. Mais 10 desses. E aí, um dia, a Lucélia, que é parceira de Jatobá, Lucélia Maciel, ela me mostrou o processo dela de residência até então. E aí ela me mostrou uma pilha de desenho, assim. E aí eu falei, se eu tiver que estar aqui, eu vou ter que desenhar. E aí eu entendi. E outra coisa que eu achei muito massa, assim, foi que eu tinha tirado uma borracha para pagar e o Dalton, Janô, aqui não entra borracha. E aí eu entendi de novo esse tempo. O tempo foi primordial para esse desenvolvimento da residência minha durante esses cerca de 2 anos. Eu considero não, né? Dalton, ele tem esse lugar de falar, Janô, agora você está formado, vamos cuidar da carreira. Então, eu passei de abril de 22, considero abril de 22 até setembro de 24, nesse processo de residência, até quando eu assumo a coordenação de educação no processo final de conclusão do meu curso. E essa questão do tempo, o Jatobá Nascente também é muito legal de falar que a gente começou esse diálogo do processo de criação do projeto em junho de 23, quando a gente teve nossa primeira reunião dos 6 ali. Eu tenho para mim que é uma história ancestral.
A gente tem que... Eu falei já para os meninos que a gente já teve em outros lugares, em vários momentos. Eu vi isso na exposição do Racionais e eu me identifiquei muito. Depois eu vou fazer os meninos ir atrás eu tenho quase certeza disso, porque não tem lógica, tanto de coisa, tantas conexões, tantas coincidências, que eu não acho que é coincidência que acontece com a gente ali. Fala também o nome de quem compõe o Jatobá, Sim. por favor. O Jatobá é a Lucélia Maciel, a mais velha, primeira residente, primeira estagiária com Dalton. Depois vem a Chica, o William Maia, o Abraão Veloso, o Thó Teixeira e eu, Janô Salles. E esses 6, a gente está nesse processo de construir esse novo projeto, essa construção, passar à frente, passar adiante o que o Sertão Negro ensinou para a gente. Então, agora a gente está no processo final de finalizar o ateliê coletivo, que ele é de 340 metros quadrados. O Jatobá também tem um nome que está ligado diretamente ao tempo. O Jatobá ele serve de elemento central para algumas comunidades indígenas para tomarem decisões, para fazerem reuniões. Então, é esse símbolo também para a gente. E aí esse processo de estar desde junho de 23 até agora, respeitando o tempo, né? Muitas das vezes a gente entende que não é a gente que acelera aquele processo que está acontecendo ali dentro da própria construção, é ele que nos mostra. A Chica estava falando esses dias para mim que não é a gente que escolhe, é o Jatobá que nos escolhe o que a gente tem que fazer. Quando eu fui, porque a gente está numa associação, é uma associação sem fins lucrativos, e aí tem presidência, aquela coisa toda, e aí a gente ia seguir os princípios do mais velho, seguir a presidência. Só que a Lucélia estava fazendo residência no Rio, e aí teve que ser eu. E aí agora ia ser eu novamente, né, mandato de 2 anos. E aí eu tive que vir para cá, e aí não foi eu que escolhi, nem ela que escolheu, foi o Jatobá que escolheu ela para ela ser presidenta. E aí a gente brincou disso, o próximo, você sabe, né? Não é nós que vai escolher. Quanto dos terrenos? Ah, sim. Das quantas? Que cada Verdade. Quando a gente estava no processo de escolher o terreno, aí, enfim, estava naquele processo de escolher o terreno onde seria, e aí uma vez eu e o William passou na esquina, falou assim, pô, podia ser aqui, né? E aí, pá, conversa vai, conversa vem, pegou esse lote, né? E aí, na hora que a gente tá lá, capinando o lote e tal, foi aparecendo vários jatobás e o nome já estava. O nome já estava definido. E apareceu vários jatobá nesse terreno. Então, no ateliê tem um jatobá e tem 6 lotes, que são os lotes de cada integrante, de 128 metros quadrados. Em cada lote tem um jatobá. Então, axé. E a cerca que delimitou o lote foram de madeiras de jatobá de um tronco que caiu numa chuva e a gente reutilizou. E também tem um lugar lá, Maria conhece, o lugar das Boas Novas, que teve uma festinha lá. E aí a gente também fez as cadeiras, as mesas nesse lugar, tudo de jatobá, em grande parte. Então, é algo muito que está além da gente, assim, esse processo do jatobá. Então, tem muita ligação com o tempo. Acho bonito vocês falarem, porque assim, o nome da nossa conversa, né, é Mirando na Esperança e Tecendo Amanhãs. Arte, formação e práticas comunitárias. E o tempo tem tudo a ver com o que a gente tem conversado até agora, né? A questão da infância, a questão da criação, a questão da arte, a questão do afeto. Mas também o tempo tem a ver com a criação de uma comunidade artística, e eu quero voltar a frisar isso, que não deixa para trás o ambiente e o meio ambiente, né? E o território, e essa relação que vocês vão tecendo, né? E como que isso aparece também na obra de vocês, né? Seja na obra do Dalton, seja na tua obra, Genor.
Então, assim, não queria deixar isso para trás de pensar que essas práticas comunitárias é também pensar esse território e o ambiente no qual a gente pisa, o respeito à terra, né, o respeito às plantas. No teu caso, né, Janor, você está falando no caso, tem no teu trabalho exposto, tem uma fartura aí, né? Então, se você puder falar e depois eu volto para o Dalton, fala um pouco sobre a fartura a partir dessas práticas comunitárias e como que isso aparece, por favor. Então, o meu trabalho, ele tem uma ligação direta com o peixe, né? E o peixe, entre outras simbologias, ele representa a fartura, né? Uhum. E não à toa que esse trabalho que está aqui, ele chama Bacia da Fartura. Então, eu acho que a fartura, ela está para além do trabalho, pensando no próprio sertão negro e pensando nesse próprio território que a gente está, que ele é muito rico. Ele é rico e ele é farto em vários sentidos, né? Seja do povo, seja das plantas, dos saberes, né? Esses saberes ancestrais quilombolas, indígenas. A gente está situado num bairro chamado Xangri-Lá, onde todas as ruas têm nome de etnias indígenas. Então, eu acho que esse lugar da fartura, ele vai para além do contexto do trabalho, ele vai para esse senso e essa possibilidade de criar essa coletividade de comunidade mesmo, de passar isso adiante para os mais novos. O Dalton falou das crianças, a gente tem lá as crianças que ficam lá no Sertão Negro. Para mim isso representa fartura, sabe? Tipo, essas crianças estarem convivendo com arte, estarem convivendo em comunidade, estar convivendo com sustentabilidade, respeitar o meio ambiente, respeitar a árvore, ver que a gente está respeitando não tira a árvore, coloca o lixo onde tem que colocar, separado e tudo mais. Eu enxergo isso como fartura, porque esse é o legado para adiante, né? E pensando ainda mais em crianças negras, de onde a gente vem, ter contato com essas riquezas todas, isso é primordial para você poder alimentar sonhos, né? E não podar, né? Então eu penso muito nesse lugar. Queria que a gente pensasse aqui, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, é isso. Porque professor, né, gente? Professor fala. Só tem professor aqui, a gente fala. Mas eu queria que a gente entendesse aqui um pouco que a gente faz parte de um ecossistema, né? Todas as pessoas aqui presentes fazem parte de um ecossistema. A gente está falando do ecossistema da arte, a gente está falando dos colecionadores, curadores, galeristas, enfim, artistas sem os quais esse ecossistema, né, ele não gira. E a gente também está falando aqui de práticas comunitárias e de formação, o quanto que isso impacta no cotidiano e impacta no dia a dia. Acho que quando o Dalton, eu queria também te ouvir falar mais disso, Dalton, porque a gente passa por coisas que a gente precisa nomear, né? A gente nomeia aqui, por exemplo, reparação histórica, restituição, a gente precisa dar nomes. A gente está num momento que a gente precisa dar nome às coisas. Mas a importância de um processo de emancipação num processo de formação. O que um processo de formação faz para uma emancipação de um artista, né? No sentido de que, para que esse ecossistema não seja predatório, a gente precisa de cuidado, né? Então, como que é essa educação, essa formação? Educação não formal, a formação, né, em espaços de arte, é um lugar de cuidado, né? E é um lugar de emancipação. E o que significa essa emancipação? Sim. A gente falou de meio ambiente, né? Sim. Então, essa visão de não se ver de uma forma hierárquica, mas contido ali, né? Então, o Sertão Negro tem muito esse atravessamento, né, de arte, meio ambiente. Então, de ter ações e comportamentos sustentáveis, né, que se integra a todo esse ecossistema, uma coisa que vai alimentando uma a outra. Então, quando a gente conhece mais sobre aquilo, a relação é outra, de respeito, de cuidado, assim. O cuidado é uma coisa super importante, o afeto é uma tecnologia muito sábia, assim. Então, sem sombra de dúvida, né, esse lugar que está plantando seu alimento de uma forma orgânica,
combatendo o racismo ambiental, pensando na segurança alimentar. O coração do sertão é a cozinha, e essa cozinha é revolucionária. Assim. Então foi o que a gente conseguiu de mais de bioconstrução. Então é um lugar muito vivo, assim, que as paredes são de taipa, de pilão, construído na maior parte de terra, né, ECC. E frisando que as plantas para a gente é sagrado, a terra é sagrada, a água é sagrada e são tratados como tal, assim, com um cuidado muito grande, né, um cuidado ritualístico, de encantamento. Então, grande parte da alimentação desses artistas, das pessoas que frequentam a escola, é uma alimentação orgânica. Nós temos 2 chefes especializadas em punks, plantas não convencionais. Então, os artistas têm que estar bem alimentados para ser criativo, estar forte. São artistas que têm que produzir há 70, 80 anos, então tem que estar com essa musculatura. Por favor. Então, esse cuidado integral, assim. Então, o alimento para a gente, ele é alimento de corpo, mas é alimento de alma. É esse alimento que a gente assenta, que a gente oferece, e que ele é fundamental assim nesse processo de cuidado, né, com esse ser, para ele dar bons frutos, né, para ele produzir assim. Então é uma comunidade que vai cuidando, né, um do outro. Isso é super importante, né, para a gente estar fortalecido, para a gente estar felizes, para a gente poder seguir. E essa matéria humana, né, que é a matéria que a gente mais valoriza no espaço. É uma matéria muito generosa, porque você investe nela e ela responde assim com uma delicadeza, com uma potência, com uma poética, né? Então, vocês veem o exemplo assim, né? Então, com esse cuidado, e o nosso país é um país muito vasto, um país continental, muito rico, e cada estado brasileiro tem muito a contribuir para a discussão de arte contemporânea nacional, né? Então, são vários territórios, várias culturas, várias pessoas dentro das semelhanças, das diferenças. E uma coisa que eu queria frisar aqui, né, que é muito bonito, assim, que a gente começa muito solitário, né? Vocês não sabem a alegria de estar compartilhando esse stand com o Genô, porque não nos interessam os pódios, né? A gente quer que a comunidade chegue, assim, a gente não quer saber quem que é o mais bonito, quem é o mais inteligente, quem é o mais habilidoso. A comunidade tem que chegar junto, né? Então a gente tem que ter espaço para todo mundo, né? Então acho que é por aí. Não fala do sertão vermelho e do sertão verde. Ah, Fala sim. da cozinha, mas... Ah, é verdade. Então a gente tem um outro espaço, né? Que é dessa coisa da expansão que eu falei, que é o Sertão Verde. E o Sertão Verde é um terreno de 960 metros quadrados, que a gente começou tirando 12 caminhões de lixo. Então, as cidades brasileiras ainda têm esse muito hábito ruim de jogar lixo, né, nos terrenos baldios e de estar sendo lugar para reproduzir foco de dengue, chikungunya, zika vírus, essas coisas todas. Então, a gente limpou esse terreno todo. A terra é esse outro ser generoso, quando a gente cuida dela, ela responde. Então, de um ano de cuidado, já foi muito alimento para a mesa do Sertão Negro. E esse alimento está sendo produzido de forma orgânica, né, sustentável, com práticas de consorciamento, que a gente vai aproveitando, né, esses canteiros. E é um sistema que ele é integrado com o Sertão Vermelho, onde a gente está produzindo peixe. Então vem uma irrigação de uma água já fertilizada, que a gente aproveita essa água. E os espaços do Sertão Negro têm se tornado escola, né? Então, esse lugar que geralmente vai acontecer no quintal, debaixo de uma árvore, esse terreiro, né? Que a gente vai se fazendo dele de processo educativo. Então, no Sertão Verde, a gente tem práticas de educação, de agroecologia, já tem uma primeira turma, e isso vai se reproduzindo assim, né? no espaço. E a ideia... O sertão é essa vila de artistas, né? Esse lugar que está ali na cidade, que a gente está devagarzinho ocupando um quarteirão. E é um grande laboratório para fazer uma cidade preta. E aí esse espaço próximo de Cavalcante, do Quilombo dos Calungas, que já se tem um terreno, e a história é muito parecida com Jatobá. E nesse terreno passa um rio chamado Rio Preto.
para ver como é que as coisas, né, vão acontecendo, assim. Então, eu sou essa pessoa, assim, que vou sendo andando, né, essa pessoa do movimento, né, e as coisas vão caindo no colo, assim. Se a gente está preparado, com o ouvido atento, se a gente está, as coisas estão todas aí, né? Basta a gente ter leitura, acessar, lutar, que as coisas vão chegando. Então a ideia é isso, que a gente tenha modos de educação, né, que nos contemple, de saúde, pensar arquitetura, urbanismo de uma forma sustentável, integrada, né? Então essa acho que é a grande missão, assim, né, do trabalho. Lindo, assim, acho que é mais do que bonito te ouvir falar, é genial, tá? Vou aqui colocar minha porção fã Sertão Negro. Eu acho que é genial porque, de muitas maneiras, a gente olha para a história desse país e o Centro-Oeste é muito esse lugar das fronteiras, das disputas políticas, né, das disputas de terra, né, e que nada está assegurado no final das contas, né? Acho que nada está assegurado. E assim, pensar como que a arte ela pode reverberar para assegurar, né, para trazer segurança num lugar que é de instabilidade, de insegurança, é muito genial, Dalton, né? Muito no sentido também da gente pensar como que isso reverbera enquanto exemplo, né? A gente está falando de Sertão Negro, mas você fala das pessoas mais velhas, eu pensei no Instituto Rosana Paulino, né? Na ideia de pensar um instituto, na ideia de trazer um processo de formação, mas também pensei no lugar de vocês se tornarem mais velhos de outras pessoas, né? E aí queria ouvir vocês falando, muito uma curiosidade. Primeiro, as escolas chegam ao Sertão Negro, como é que é essa relação com as escolas do entorno, com as escolas públicas do entorno? Se tem relação, se não tem relação, como é que isso está colocado? E vocês falam que tem as crianças do próprio sertão, então, né, a gente volta finalmente para as crianças, não esqueci. E Genô, você é um formador também, né? Então, como que é esse lugar de reverberar que você também está formando, né? Você está criando, mas você está formando. Você ou eu? Quem? Eu? Pode ir. Você depois dá. Então, então eu sou, é isso, né? O Dalton quando ele passa esses ensinamentos da residência, ele fala que ele só quer uma contrapartida, que a gente passe isso adiante. E, então é o meu compromisso. O meu compromisso é passar isso adiante para os mais novos que chegam no Sertão Negro. Eu sou formado em artes visuais de licenciatura, então eu também tenho esse lugar de oficinas, de ir nas escolas, de palestras. Não estou conseguindo atualmente estar lecionando, mas já lecionei em sala de aula. Então é esse legado, assim, né, que o Dalton, a Rosana Paulino passou para o Dalton, ele passou para a gente, e eu tenho essa ideia, essa mentalidade de passar adiante, de mostrar os processos, de mostrar esse lugar. Ó, é assim que é o caminho, e ter essa paciência, ter esse cuidado, voltando na questão do tempo, entender o ritmo e o tempo de cada um. Você vai falar de uma maneira mais delicada, de outro você vai puxar mais. Então, isso eu vi muito o Dalton fazer lá dentro do Sertão Negro, né? Eu olhava ali e eu sou muito observador. E nessa questão de observar, eu olhava muito ele orientando a Lucélia, orientando a Manuela, foi outra residente que passou no Sertão. Então eu observava muito, assim, até quando chegava a minha vez, assim. E aí quando eu fui pegando os processos, passo a passo, papel pardo, caderno de artista, depois os estudos de paleta de cores, os livros, a poética, né? Então isso tudo eu fui anotando e aí a gente também entende que tem que passar isso adiante se a gente está sabendo, né? A gente não pode guardar isso para si, compartilhar, né? E aí eu vejo isso também com uma referência direta com a minha avó e minha mãe, porque elas me ensinaram muita coisa, né? Me ensinaram desde cozinhar
até se portar na rua, né? Uhum. Né? Esse cuidado de estar na rua, né? Ó, essa rua aqui você não vai não. E aí eu lembro sempre do copo d'água na televisão, né? Que minha mãe, quando acordava, ela me dava essa água para sair de casa protegido, porque ela rezava, né? Então, isso é compartilhar, isso é ensinar, né? Então, eu pego muito desse lugar generoso que a educação traz para a gente. Primeiro dentro de casa, depois na escola, depois na rua, e assim vai. E aí, no Sertão Negro não é diferente. É muito legal estar ensinando, passando adiante o que se sabe e ver alguns artistas lá dentro, lá começando também a despontar, a sair para o mundo. Um exemplo muito forte é a Hortência Eduarda. Ela chegou lá muito tímida no curso de gravura, né, muito acanhada, e aí a gente, não, relaxa que as coisas vão andando. E aí ela ganhou uma bolsa desse curso de gravura, de edital, então hoje ela está nesse processo de ser residente, foi fazer uma residência, recentemente ela fez uma residência na Luiz Maluf. Então é muito bonito ver esse processo, né, de como que a pessoa chega lá, como que esse artista chega e como é que ele vai se desenvolvendo a partir desse senso de compartilhar os saberes, também de se permitir também, né? Porque também se não se permite, você também, de alguma maneira, fica meio parado. Então eu acho que no Sertão Negro tem essa questão do compartilhar saber e de se permitir também. Ficar vivo também é um compromisso. Com certeza. Estar vivo é um compromisso, né? E é isso, compartilhar saber, né? E se permitir de alguma maneira, você seguir vivendo e continuar vivo. Não, por favor. Bom, as escolas têm chegado, sim, né? É mais uma questão mesmo de fôlego e braço, Claro. para a gente conseguir atender. Eu não sou de fugir de trabalho, assim, eu só fico pedindo sabedoria e condições para a gente tocar o trabalho, né? Mas é isso, vai ter uma demanda muito grande. Então, à medida que a gente tem conseguido, a gente tem recebido, assim, as escolas. O Sertão Negro está muito dessas práticas afro-referenciadas, né, que vem muito de uma cultura iniciática. A gente pega da questão dos mais velhos, por exemplo, né? Então, a gente pega a capoeira, que você começa ali aluno, e aí depois, quando você está com um tempo, você passa treinel, né, por causa da capoeira Angola. E aí vai ver mais tempo contra mestre e mestre, né? O candomblé, no queto, né? Você chega como a Bian, né? Depois você inicia, aí você vira o Iaô, aí fica 7 dias, 7 anos, faz suas obrigações, e aí você ganha a fase adulta, né? E vai fazendo obrigações de tempo em tempo, assim. Então o Sertão Negro é muito esse lugar, assim, e essa figura de professor. É isso, quando você está um tempo ali, você vai ter que assumir aquela figura de poder passar, né, aquilo adiante. Então, um pouco nesse lugar que eu estou hoje, é um pouco recente, assim, né, juntar nesse currículo, né, artista visual e educador. Esse educador que chega sem cartilha, sem saber como é que faz isso e tal, diferente do Genô, que fez licenciatura, né? Mas a gente vai aprendendo, né, com os nossos mais velhos, com a experiência, tomba daqui, né, levanta, e é um próprio fundamento mesmo, quando você está um tempo ali, esse compromisso de você assumir esse lugar, de ser mais velho e passar isso, né, adiante. Eu vou pedir licença, né, ao público para falar de uma coisa muito pessoal, porque vocês me trouxeram isso. A minha tia-avó, ela tinha uma escola na periferia do Rio, na região metropolitana, criou uma escola do nada, ela não tinha formação nenhuma. E o que ela dizia muito dentro de casa, eu herdei o nome dela, né? Eu me chamo Ana por conta dela. Minha tia que está ali presente também herdou o nome dela, também se chama Ana, então somos várias Anas. Minha mãe chama Ana. Então sua mãe se chama Ana. Ah, tá vendo? As confluências. E ela dizia muito que era isso, né? Se eu aprendi a minha responsabilidade, muito da consciência do que era ser uma mulher negra mais velha, sua responsabilidade é seguir ensinando, é seguir abrindo um caminho, é seguir, né, abraçando e acolhendo. Então esse lugar, né, de abrir caminho, né, e de acolher, que eu acho que também é um pouco o movimento das águas.
E aí acho que a gente podia começar a encerrar, Camila, o que você acha? Pode ser? Começar a encerrar, tá, gente? Começar. E aí, assim, antes da gente começar a encerrar, assim, queria te agradecer, Dalton e Genô, agradecer a vocês dois, né, por terem me convidado para essa conversa, para essa interlocução. E queria que vocês, né, tomassem a palavra, essa partilha, para fazer esse encerramento e colocassem o que tiver no coração de vocês para o público de hoje. Por favor. Mano, queria agradecer também muito essa tarde maravilhosa, agradecer a Camila, a todas, Maria, todas as pessoas que permitem, né, que isso seja possível. E eu queria repetir, eu acho que só isso, né, que a arte é uma ferramenta muito poderosa, assim, sabe? Então, na medida que a gente consegue mexer com sabedoria, é isso, a gente consegue transformar a vida de pessoas, né? Vida de lugares, assim. Então, eu sigo acreditando muito nisso, assim, né? Nesse poder das artes visuais. E é o que eu me vejo, assim, fazendo para o resto da vida, né? Me sinto esse artista, né, que está nesse lugar de tentar deixar a sua contribuição, assim. É isso que a gente vai seguir fazendo. Eu também queria agradecer de você ter aceitado o convite, né? Uma honra. Foi uma A honra. honra é minha, gente. Agradecer a Feira, a Camila, o suporte aí de todo mundo aí, o Antônio ali deu um suporte legal aqui para mim. Fiquei muito confortável porque é difícil chegar aqui e ficar nessa selva louca aqui, né? Sou lá de Goiânia, né? Então é meio maluco, mas fui bem acolhido aqui, isso é bem legal de colocar. E não sei, eu acho que eu só agradeço assim mesmo esse lugar que a arte está proporcionando na minha vida, na vida dos outros 5 do Jatobá e de toda a comunidade do Sertão Negro. Eu acho que eu só tenho que agradecer ao Dalton por toda a generosidade que ele tem de ter acolhido desde que eu cheguei lá. E é engraçado que eu vou terminar com um relato aqui que eu lembrei, que essa que você falou aí da sua tia-avó, e eu vou lembrar de um episódio para encerrar aqui da minha mãe, que eu fiquei 1 ano sem estudar o pré, porque eu não me adaptava à escola e ela me deixava na escola e eu pulava o muro e quando ela chegava em casa eu estava lá em casa vendo desenho. E aí minha mãe, ela não brigou comigo nem nada. Ela deixou eu 1 ano sem estudar e ela foi me ensinar a ler e escrever com livros que hologramas de 3 porquinhos, não sei, sabe? Tipo, Somos da mesma geração. sabe? Então, eu encerro a minha fala lembrando disso, de respeitar as escolhas, né? De respeitar as escolhas quaisquer que sejam. E isso aqui, eu acho que hoje eu sou muito grato de estar aqui, dividindo essa parede ali com o Dalton, pelo amor de Deus, né? Isso é louco. Partilhar é isso, né? É muito orgulho mesmo. E eu só tenho que agradecer a todo mundo que está aqui, as pessoas que eu conheci, que eu pude conversar. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou beber uma água. Por favor, Dalton, Paula, Genô, a feira está aqui aberta até às 6 da tarde, certo? Quem quiser ler o texto da Ana Paula, está aqui. Está aqui, tem Os aqui outros textos. vários textos, por favor. Pra gente pegar. Sim, e vou assim baixar a influencer, tá? Sigam Sertão Negro, sigam Jatobá Nascente, olhem o site, explorem o projeto, engajem-se no projeto, sigam Genô Salles, sigam Dalton Paula. Muito obrigada.